eu vou pedir para você falar um pouco sobre o estabelecimento das metas, porque, como a gente falou, é muito importante que você estabeleça o que você quer fazer para aquele dia de uma forma realista, mas o problema todo é que ninguém, quando está planejando, vai pensar, pô, vou botar aqui uma meta que eu não vou cumprir. Ou seja, racionalmente, a gente não vai fazer algo errado de propósito, vamos dizer assim. Claro. Então, eu vou pedir para você falar um pouco sobre estratégias para poder traçar as metas. E aí, de repente, se você tiver algum exemplo seu, alguma coisa que você aplica, até fora do mundo de concurso mesmo, para você incluir. E logo em seguida, eu vou pedir para você destacar a questão das metas de curto prazo, ou seja, não só traçar metas que você consiga cumprir para um dia inteiro, ou seja, essa é a minha meta do dia, como traçar metas, por exemplo, metas semanais, metas mensais, metas semestrais e assim por diante, mas sempre um pouquinho de cada vez. Não traçar uma meta de um ano e ir cumprindo para poder reavaliar aquilo no final do ano. Não, você fez a sua meta do dia, depois você verifica na semana se a sua semana transcorreu bem, e depois o seu mês, e depois o seu semestre, e assim por diante. Então, só para sumarizar aqui, a ideia é que você fale sobre essa estratégia para poder estabelecer essas etapas e a importância de também ter as metas de curto prazo, não só, daqui a 5 anos eu passo em concurso, mas, tipo, em uma semana eu quero ter aprendido um grupo de coisas tal, algo nessa linha. Teve uma coisa que você falou que acho que é importante. Normalmente, quando a gente está começando a estudar, depois que você já está um tempo estudando, já se acostumou, você consegue ter uma noção maior do que é uma meta real, do que é uma meta irreal, do que é alcançável, do que não é alcançável. Então, é bom reforçar o que você falou agora há pouco, de que no início vai ser um pouco tentativa e erro mesmo. Então, se você definiu uma meta agora e você não conseguiu cumprir, não é para se desesperar, é para você só voltar e adaptar com o que você consegue fazer. Se você está começando, acho que é uma dica importante essa para se destacar, para não passar em branco. Então, você fazer justamente na tentativa e erro e adaptando, para você deixar uma quantidade que você consegue fazer todos os dias. Aí isso reforça tudo aquilo que a gente já falou antes. Se você faz metas diárias ali, você consegue transformar o seu estudo num hábito. Até o que você falou com relação a coisas que não são relacionadas a concurso público. Na pandemia, o meu psicológico ele ficou bem afetado. Eu passei 2 anos, eu nem sei dizer mais assim, sem conseguir fazer absolutamente nada. Eu cheguei a falar com o Diego, não estava conseguindo nem assistir séries, eu não estava conseguindo assistir série nova. Eu só estava conseguindo assistir coisa repetida, porque eu não conseguia focar a minha atenção em nada novo. Então, eu segui, na verdade, o conselho até do Diego, que tinha falado comigo de fazer pequenas coisas. Nesse contexto do que a gente fala sempre para vocês e do que a gente fazia quando a gente começou a estudar para concurso. Mas que é sempre bom quando a gente vê alguém lembrando esse conceito para a gente, né? Então, nesse caso, o Diego foi o responsável aí por lembrar para mim de novo esses conceitos. Então, eu comecei a fazer pequenas coisas. Eu queria começar a ler livro, mas eu não estava conseguindo me concentrar. Eu começava a ler, às vezes eu não conseguia ler matéria de jornal. Eu começava a ler uma matéria de jornal, eu não conseguia passar do segundo parágrafo. Então eu comecei lendo uma página de livro por dia, de página em página. Depois de um tempo eu comecei a ler 5 páginas, 10 páginas e por aí foi. Mas tudo isso começou lendo uma página por dia. Então eu peguei, sei lá, esse contexto de vou ler um livro inteiro e diminuir a meta para vou ler uma página por dia. Então, todo dia antes de dormir, eu pegava e lia uma página. Antes de dormir, pegava e lia uma página. Aí depois eu já conseguia ler 2 páginas, porque primeiro eu estava com um problema de concentração. Então, depois de um tempo, esse problema de concentração ele foi se dissipando. Agora eu estou conseguindo ler até ficar com sono. Estou lendo, eu não Ou sei dizer nem seja, para quantas não páginas. subestimar, a ideia é não subestimar, né, os passos pequenos, as metas Exato, pequenas. exatamente. E eu já passei, por exemplo, épocas da minha vida que eu conseguia fazer, às vezes, uns calendários que eles eram mensais e, às vezes, até bimestrais, de metas de estudo. Isso quando eu já estava um pouquinho mais experiente também. Quando a gente fazia os calendários, a gente botava até umas versões, assim, beta, 1.0. Lembra desse negócio? Quando a gente fazia, a gente botava uns nomes, assim, no calendário de teste. E mesmo quando você está experiente, você precisa ir testando, mas chega uma hora que ele se adequa. Mas quando minha rotina estava mais previsível, tinha uma época da vida que a rotina estava bem previsível, eu conseguia, às vezes, fazer esse calendário para um mês e conseguia cumprir. Só que, agora, na minha vida atual, eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo prever como vai estar a minha vida daqui a 2 semanas. Então, o que eu faço?
Chega domingo, eu falo, nessa semana eu vou fazer isso, isso e isso. Então, em vez de eu programar meu mês inteiro, eu só programo a semana que eu vou passar. Porque se eu comecei com esse erro justamente de programar um mês inteiro. Quando eu estava programando o mês inteiro, acontecia que eu não estava conseguindo seguir tudo. Chegava no dia que eu não conseguia cumprir algum cronograma. Aconteceu o que eu falei antes, eu ficava frustrado e dava aquela desmotivada. É o círculo vicioso, né, que dificulta você conseguir manter o seu hábito. Então, eu diminuí e para um calendário semanal e personalizo ele de acordo com as tarefas que eu sei que eu vou ter naquela semana. Então, se você vai montar seu calendário, você às vezes não precisa pensar em um mês, 2 meses, 6 meses, que seja. Você está começando, às vezes tenta diminuir isso para aquela semana, especialmente se você está sem hábito de estudar, se você está começando, tenta fazer um ritmo de calendário semanal, de metas semanais ali para você, justamente para você ir realmente picotando essas metas para elas ficarem menores e você se acostumar, né, com elas.